Esse é o dia de continuar a nossa série sobre o Notion, tratando sobre o que, na minha opinião, é a melhor função dele. Eu tô falando dos bancos de dados, um recurso que faz muitas equipes largarem outros apps de gerenciamento para centralizar a organização de projetos inteiros nesse cara. Inclusive, nós aqui do estúdio. E não se esqueça de que esse é o terceiro episódio dessa série de vídeos. Se você quiser saber todo o básico sobre esse app incrível, eu tô deixando o link da nossa playlist aqui embaixo na descrição. Agora chega de papo e vamos logo pra vinheta. Eu quero começar dando uma explicação muito rápida sobre o que são os bancos de dados. Porque olhando essa imagem, muita gente vai pensar que é a mesma coisa que uma tabela. De fato, não deixa de ser uma tabela, mas no caso do Notion, o banco de dados é uma ferramenta distinta, que te dá a possibilidade de atribuir propriedades e visualizações. Beleza, Rodrigo, mas o que é isso? Você deve estar se perguntando. Agora sim, bora para a tela do aplicativo que eu te explico lá. Então, eu já estou com a tela do Windows aqui na minha frente, com o Notion aberto. Mas antes da gente começar a falar realmente o que o banco de dados consegue fazer, vamos ver como a gente cria um banco de dados, certo? Inclusive, o Notion ele chama de base de dados, tá? Mas, enfim, é a mesma coisa. Eu só mudo o nome porque aqui no estúdio todo mundo fala banco de dados e eu já estou mais acostumado com isso. Como que a gente faz? Vamos aqui, ó, em adicionar uma página. Aí vamos dar um nome aqui, página teste. A gente com essa página vazia, nos últimos vídeos, eu falei que o principal comando do Notion é o barra. Então quando a gente vem aqui e coloca barra, ele mostra pra gente várias ferramentas que a gente pode começar a adicionar nessa página vazia que temos aqui. Então é só a gente vir e começar a escrever base de dados. Deixa eu ver se com banco também aparece, vamos ver? Banco de... não. É só base mesmo. Aí aqui tem uma diferença entre base de dados inline e base de dados de página inteira. O que é isso? Se você coloca em página inteira, toda a página que a gente acabou de criar vai virar apenas uma base de dados. A gente não vai conseguir fazer mais nada nela. A base de dados inline, você pode deixar ela dentro de alguma página que já tem outros conteúdos. Então, nesse caso, como é um vídeo só sobre base de dados, a gente pode deixar em página inteira sem problema nenhum. Mas se colocasse um inline, digamos que a gente tivesse um texto antes, ia ter o texto, a gente ia colocar a base de dados no meio, e embaixo a gente ainda poderia adicionar qualquer outra coisa. Beleza? Mas vamos aqui então, ó, página inteira. Toda essa página agora foi transformada numa base de dados. E o que é uma base de dados? Na verdade, é só um repositório de páginas do Notion. Não é nada mais, nada menos do que isso. A diferença, como eu disse antes, é que a gente consegue trabalhar com propriedades e visualizações. Então, vamos ver agora aqui como que é esse trabalho. Primeiro, vamos dar um título aqui para a base de dados. Então, vou colocar base de dados exemplo. E aí, vamos adicionar alguns dados, né? Nessa base de dados. É uma base de dados, então tem que adicionar. Vamos lá. Página 1. Eu vou colocar como se fosse uma base do como a gente faz aqui no canal, beleza? Então, digamos que esse aqui seja um vídeo 1, embaixo a gente vai ter o vídeo 2 e depois vídeo 3. A gente vê que conforme fomos criando aqui, fomos dando nome às linhas, ele foi transformado num link. A gente chega aqui, ó, pode chegar aqui com o mouse e ver que muda e ainda tem um botãozinho de abrir. Por que abrir? Porque, como eu falei, é uma página. Então, se a gente vem aqui no abrir, ó, ele abre pra gente uma página inteira do zero. Entende? Então, a base de dados nada mais é do que um repositório de páginas. E aí, pra gente organizar isso, tem como também a gente adicionar filtros ou ordens, né? No caso, para você ordenar as páginas, né? Então, vamos mostrar aqui, ó. Por exemplo, você vem aqui em filtrar. Por enquanto, a gente só pode filtrar por nome e por tag, porque vocês estão vendo que só temos a coluna nome e a coluna tag aqui. E aí, tag, podemos criar a tag que a gente quiser. Então, no caso do canal, vamos dizer que isso aqui seja um review de produto. Esse vídeo 1 vai ser um review de produto. No vídeo 2, quando a gente seleciona a tag, já daria para escolher review de produto, ou a gente pode começar a escrever algum outro tipo de vídeo, tá? Então vamos escrever, sei lá, software, que é o caso desse vídeo aqui, né? A gente está falando sobre o Notion, é uma série sobre o Notion. No caso do outro, no vídeo 3, vamos dizer que seja um setup do criador, que é um quadro que a gente tem aqui no canal. E a gente ainda consegue mudar a cor de cada um deles, né? Caso não queira deixar tão parecido assim, ó. A
gente consegue deixar umas cores diferentes. Agora, como que a gente faz para adicionar mais propriedades e o que são também as visualizações? Vamos lá, eu disse antes aqui nós temos a coluna nome e a coluna tags, né? Esses dois já são propriedades. Tudo que a gente vê aqui na primeira linha da nossa tabela são as propriedades, ou quando a gente entra aqui em cada uma das páginas. A gente vê aqui que está aparecendo o tag agora, mas se eu clico aqui, por exemplo, em adicionar propriedade dentro do vídeo 1, dentro da página do vídeo 1, nós temos aqui vários outros tipos de propriedade para a gente escolher. Então aqui ó, tem texto, número, seleção, seleção múltipla, status, que é uma propriedade muito legal, eu vou chegar nela, data, adicionar pessoas, caso você trabalhe junto com o time, então você pode adicionar a pessoa aqui direto, que aqui no canal a gente usa, por exemplo, para deixar claro quem vai escrever aquele vídeo, quem vai apresentar, quem vai editar. Como sou só eu e o André, é muito mais fácil, né? Mas a gente tem uma coluna quem edita, quem apresenta, quem revisa, e aí só ir marcando ali cada um que dá certo. Dá para adicionar arquivo de mídia, uma caixa de seleção, colocar o URL, um e-mail, telefone, enfim. Tem várias propriedades aqui. Mas o que a gente mais usa normalmente é texto, tem seleção e seleção múltipla também é importante. Vamos dizer aqui então que eu vou escolher uma seleção. Porque a gente já viu aqui que tem essa coluna tags, mas na verdade essa coluna tags ela é uma coluna de múltipla seleção, né? Porque se a gente vem aqui, por exemplo, em editar propriedade, a gente consegue editar a propriedade que a gente já escolheu, pode transformar em outra propriedade. E a gente vindo em editar em tipo, você vê que ela já é uma propriedade de seleção múltipla. Então, o que isso quer dizer? Tem aqui, eu coloquei o vídeo 1 como review de produto. Eu posso, por exemplo, acrescentar um software, sabe? Vai ser review de um software, digamos assim. Sabe, se eu não quiser criar ali uma outra opção, review de software, eu posso colocar aqui review de produto mais o software. A diferença para seleção é que essa não é múltipla. Vamos lá, só como exemplo, eu vou colocar aqui também review de produto e depois eu vou adicionar software. Perceba que se eu coloco review de produto, ele some com software. Se eu escolho software, review de produto também não é possível ser escolhido. Essa é a diferença básica entre seleção múltipla e apenas seleção. E aí agora então eu vou colocar um pouco mais de dado aqui nessa tabela e aí a gente vai ver um pouco sobre as visualizações, como que funcionam. Galera, antes de eu continuar falando do Notion, não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar, ok? É de graça e ajuda demais a gente. E lembrando que aqui na descrição vou deixar link para a playlist com os outros episódios da nossa série. Agora, bora voltar! Vamos lá, eu criei aqui mais uns 2 vídeos de exemplo. Então, agora temos setup do criador, Calmon, que inclusive é um vídeo que existe aqui no canal, tá? Se você quiser ver o meu setup, eu vou deixar linkado aqui embaixo para você. Vídeo de mouse, não importa o modelo aqui, né? Só um exemplo. Vídeo de cadeira, notícia tech bombástica da semana e Windows versus macOS. Vou até consertar aqui, macOS, que estava MacOS. Vocês estão vendo que aqui em cima ainda está escrito seleção? Aqui, isso aqui a gente pode renomear também essa coluna. Então, posso deixar só tags, no caso, né, porque a gente está tagueando aqui os vídeos. Ou, sei lá, eu posso escrever, se quiser, tipo de vídeo, por exemplo. E aqui eu coloquei uma coluna de data. Digamos que a gente queira adicionar datas de lançamento para esses vídeos. Então, um vídeo vai sair dia 1º de janeiro de 2024, o outro vídeo dia 2 de janeiro de 2024, e por aí vai, um vídeo depois do outro. Ó, 3 de janeiro, 4 de janeiro e 5 de janeiro. Temos aqui uma tabela básica com alguns dados, tá? Uma base de dados muito simples. Agora eu quero adicionar visualizações diferentes. O que são visualizações? São apenas formas de visualizar a sua tabela, os seus dados. E aí, onde que a gente encontra isso no Notion? Nesse símbolozinho de mais aqui do lado. Tá vendo que está escrito tabela aqui? Porque estamos na visualização de tabela. Digamos que eu queira adicionar uma nova visualização que seja em quadro. Isso aqui é uma visualização do sistema Kanban, que é a mesma visualização que o Trello usa. Por isso que eu já falei em outras oportunidades aqui no canal que o Notion ele pode servir como substituto do Trello para algumas pessoas, entendeu? Eu acho que o Trello ele funciona muito melhor para grandes equipes,
Mas agora, se você quer se organizar sozinho, com um projeto pessoal e tudo mais, você não precisa de uma grande, mega, ultra estrutura, o Notion ele já supra essa necessidade super bem. Então aqui a gente vê, ó, tem comparativo, notícia, review de produto, status do criador e software, beleza? Nesse caso, é só porque a gente só tem a propriedade de seleção, né, que eu botei ali como tag. Mas essa visualização, ela funciona muito bem se a gente vem aqui, ó, cria uma propriedade nova de status. E é a forma que eu, pessoalmente, mais gosto de usar visualização de banco de dados no Notion, tá? No canal, eu uso assim. O André, eu sei que ele curte mais um pouco a tabela, porque ela ela mostra mais dados de uma vez só. Mas agora, aqui no status, você pode ver que ele já dá pra gente aqui um status de a fazer, em andamento e concluídos, né? Que aí a gente pode nomear aqui como não iniciada, em andamento e concluído. E colocar cor também e tudo mais. Sabe? É super tranquilo nesse caso. Agora vamos dar um status aqui para cada vídeo, né? Vamos dizer que o setup do criador Calmon já tenha sido concluído, até porque o vídeo existe mesmo, né? Como eu falei. Vídeo de mouse, ele tá em andamento, vídeo de cadeira tá em andamento, e os outros dois, beleza. Ainda não iniciaram, Noticiatec Bombástica e o Windows macOS. A gente pode vir aqui na visualização de quadro, vemos aqui nesse reticências, na parte superior direita do banco de dados. Agrupar, tá vendo que aqui tá escrito tipo de vídeo? Lembra que eu coloquei lá o comparativo, notícia, review do produto? Agrupar por tipo de vídeo, eu mudo para status. E agora ele aparece para mim, não iniciada, em andamento e concluída. Ou seja, se em algum momento eu começo a fazer o vídeo do Windows versus macOS, eu só arrasto aqui para o em andamento, e aí depois que eu termino de fazer qualquer um desses, eu arrasto para o concluído. E se eu quiser, eu ainda consigo filtrar por status aqui, ó, filtrar aqui em cima, status. E aí eu ainda deixo só o a fazer e só o em andamento, por exemplo, e o concluído, ó, eu posso sumir com ele, que aí sempre que eu botar concluído ele já some, porque eu não tenho por que ficar aparecendo aqui na minha organização. Então, normalmente no canal, como que a gente faz? No status a gente tem o não iniciado, em andamento, concluído, só que também temos um arquivo. E é isso que eu faço com o arquivo, não dá para ver ele no meio do processo dos outros vídeos, sabe? Porque tem um vídeo que já foi postado, ele fica ali um tempo na coluna de postado, caso a gente precise ainda mexer alguma coisinha, usa como referência e tudo mais e tal. Ficou muito tempo parado ali, não tenho por que ficar poluindo a tabela, ficar poluindo o esquema inteiro, sabe? Então, joga para arquivo que ele já some e mesmo assim não foi para lixeira, entendeu? Ele não foi jogado fora. Depois a gente acessa o arquivo e pega ele. Então, é para isso que servem as visualizações do Notion. E agora, para fechar, vamos falar um pouco de base vinculada. Dentro da página teste, eu criei a base de dados que a gente tem, que é uma base de dados de página inteira. Lembra? Então, aqui na página teste, a gente vê que existe uma página, que é a base de dados exemplo, que a gente consegue entrar nela, tá? E aqui em cima, ó, eu consigo voltar para a primeira página, que é a página teste. Vou até escrever aqui, primeira página. Primeira página, para a gente ter uma ideia dessa ordem, dessa hierarquia. Agora, o que é uma base de dados vinculada? Agora, digamos que aqui na primeira página, eu queira criar também uma visualização da tabela, né, que é a minha base de dados. Então eu vou colocar aqui a barra, eu posso até começar a escrever tabela, ele vai mostrar aqui para mim visualização em tabela. E aí ele pergunta se eu quero uma nova visualização, aí eu posso clicar aqui embaixo, ó, nova base de dados, ou se eu quero puxar a base de dados exemplo. E isso que é uma base de dados vinculada. Então, ó, eu posso puxar aqui a base de dados exemplo. A gente vê que ele tem essa setinha aqui querendo dizer que ele está puxando de outro lugar todas essas informações. E aí, beleza, ó, eu posso fechar. E aqui eu posso criar outros tipos de visualizações que vão servir só para essa base de dados vinculada. Por exemplo, nova visualização. Vamos lá. Ó, aqui eu posso também, ó, base de dados exemplo. Ó, lista, por exemplo, eu quero um em lista, ele vai mostrar para mim, ó, Windows versus macOS, Noticiatec Bombástica, vídeo de mouse. E aí, digamos que eu queira filtrar por data, próximos 3 meses. O que vai ter nos próximos 3 meses?
todos os vídeos que eu coloquei, porque eu coloquei para janeiro, e aqui já aparece a data do lado, tá vendo? 5 de janeiro, 4 de janeiro, 2 de janeiro. E aí eu posso ordenar ainda pela data. Ordenar de forma crescente, decrescente. E aqui tem um disclaimer importante, gente, sobre base de dados vinculada. Sempre quando você tem uma base de dados que esteja vinculada a outra, você consegue mexer em qualquer tipo de visualização, como eu mostrei aqui. E a origem dela não vai ser modificada. Agora, se você mexer em algum dado, por exemplo, se eu abro a página aqui, vídeo mouse, e começo a escrever qualquer coisa aqui dentro, ele vai modificar a minha base de dados de origem, entendeu? Então eu entro aqui, ó, na base de dados exemplo, vídeo de mouse, ó, você está vendo que ele está mostrando esse íconezinho aqui como se fosse uma folha de papel? Quer dizer que tem alguma coisa escrita dentro dessa página, entendeu? Alguém digitou alguma coisa, alguma informação dentro dessa página. Você vem e tá aqui, ó, o que eu escrevi lá na base de dados vinculada. Então tem que tomar cuidado com isso. Você consegue vincular uma base de dados e transformar em outros tipos de visualizações, em outras páginas diferentes da sua workspace, mas se você, de fato, mudar algum dado que tem lá dentro, ele também muda na origem, tá? Então, preste atenção nisso. Agora, então, só para a gente fechar, quais são aqui os tipos de visualizações que a gente tem? Vamos dar uma olhada aqui muito rápida, tá? Que são 6. A tabela, que a gente já conhece, o quadro, que é o Kanban, cronograma, que é muito útil para quem trabalha com data, com processo de entrega e tudo mais, deadline. Tipo, as pessoas que realmente precisam de uma data específica para entregar um projeto inteiro, tem uma visualização aqui de cronograma. Então aqui, por exemplo, ó, se eu vier para janeiro, cronograma de janeiro, ó, ele mostra aqui com base nos dias de janeiro, os vídeos que eu tinha colocado, tá vendo? 5 de janeiro tem o Windows macOS, notícia tech bombástica no dia 4, no dia 2 tem o vídeo mouse, no dia 3 tem o vídeo cadeira e no dia 1º tem o setup do criador Calmon. Também temos a visualização de calendário, e aqui, ó, se a gente vier agora em janeiro, como eu mostrei antes também no cronograma, tem aqui, ó, setup do criador para o dia 1º, vídeo mouse para o dia 2, vídeo de cadeira para o dia 3, notícia 4, Windows Mac 5. Tem a lista, né, que a gente já viu, a gente passou pela lista, mas agora para finalizar tem a galeria, que é uma forma muito mais visual também de você ver o conteúdo. Então, por exemplo, digamos que o Windows e Mac, você vai começar com uma imagem, ó, imagem, e aqui no Notion você tem um banco, existe um banco de imagens chamado esse Unsplash, não sei se eu pronunciei direito, mas enfim, ele é vinculado ao Notion e você pode, enfim, escolher imagens deles e tal e colocar no seu projeto. Aqui, ó, pronto. E aí, olha só como é que funciona na visualização de galeria, como é que fica. Viu? E aí depois você pode vir aqui embaixo ainda, escrever um texto qualquer e tal, escrever aqui um textinho, ó, curte esse vídeo. Então, é assim que funciona o beabá, o básico da base de dados do Notion, das visualizações e das propriedades. E é isso que torna ele um app tão poderoso, a ponto da gente conseguir abrir mão de outros também. Apps de to-do, app de gerenciamento por Kanban e tudo mais. No final das contas, acho que deu para perceber que a base de dados nada mais é do que um enorme repositório de páginas, mas que você consegue meio que catalogar por tag, status e vários outros tipos de informação. É justamente por isso que nós aqui do canal já falamos há tanto tempo sobre o quanto o Notion é poderoso. Ainda temos muito mais coisas para falar sobre esse aplicativo, mas para saber se eu devo dar continuidade ao conteúdo, preciso que você comente aqui embaixo. O que mais podemos trazer sobre o Notion? Recursos avançados? Organizações para objetivos específicos? Exemplos de sistema de organização e produtividade? Comenta aqui que a gente vai ler. Não se esquece de curtir, se inscrever e compartilhar. Eu espero ter ajudado, um grande abraço e até mais!